Uma vez tenho voltado aqui nesta igreja com frequência e é sempre uma alegria poder estar aqui entre irmãos e irmãs. Pessoal do louvor, obrigado pela condução. Tenho certeza que todos foram abençoados por essa ministração tão ungida. Eu queria iniciar esse nosso momento de devocional, de compartilhar a palavra de Deus, fazendo uma oração. Então, queria que aonde você estiver aí, no seu lugar, na sua casa, que nós pudéssemos orar uma vez mais. Obrigado, Deus e Pai querido, por esta hora. Obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela sempre, ó Deus, atinge os nossos corações. Que nós possamos assim, ó Deus, ouvir atentamente, meditar, pensar, refletir. E mais do que tudo isso, Senhor, aplicar no nosso dia a dia, no nosso viver, as Tuas instruções, os Teus ensinamentos. Faça isso, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Ilumina nossas mentes e os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero também saudar a todos vocês que estão nos vendo e aqueles que depois certamente poderão ver e compartilhar esta mensagem aí no YouTube da igreja, no Facebook da igreja. Também os meus amigos e amigas que eu divulguei, que estaria aqui nesta manhã. Um grande abraço a todos vocês. O texto que eu vou ler está registrado em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. É uma sequência que a igreja vem fazendo de mensagens e a mim me cabe um tema específico nesta manhã. Neste capítulo de Lucas está relatando o envio de Jesus dos seus discípulos para que pregassem o Evangelho. E eles retornam, dando então um relatório do que eles estavam fazendo. E quando chega nos versos 10, diz assim, Lucas 9, 10, eu vou ler o 10 primeiro. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Contaram a Jesus o que eles haviam feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Verso 11. E sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então veja que Jesus falava do reino, que é uma temática muito interessante na teologia, nas escrituras. E em seguida diz, porque uma multidão estava seguindo, que sarava os que necessitavam, presta atenção nessa expressão, os que necessitavam de cura. Essa é a parte que nós vamos meditar com um pouquinho mais de tempo, essa última aqui. E sarava os que necessitavam de cura. Essa expressão é muito interessante e a gente precisa olhar atentamente o que está sendo narrado aqui. E é necessário lembrar que o escritor desse texto é Lucas e que Lucas é médico. E às vezes a gente esquece isso. Então ele usa expressões precisas para falar a respeito disso aqui, porque é a área que ele entende, é a parte que lhe cabe como um estudante, como um pesquisador da medicina da época. Lucas era médico. E diz aqui o texto, então, que Jesus sarava os que necessitavam de cura. Então tem duas expressões aqui. Numa outra Bíblia diz que ele curava os que necessitavam de cura. Então nós temos a palavra sarava ou curava e a palavra cura. Interessante que não são as mesmas palavras usadas aqui.
Quando diz que ele curava, é uma palavra no grego. E quando diz que as pessoas necessitavam de cura, essa palavra cura é outra palavra. Então, isso para demonstrar a precisão do evangelista Lucas ao relatar essas duas palavras aqui nesse texto. A segunda palavra, primeiro, eu quero me deter um pouquinho nela. A palavra que os que necessitavam de cura, essa expressão aqui, cura. Ela não aparece muito no Novo Testamento, do jeito que ela está escrita por Lucas aqui. Ela só aparece 4 vezes. 2 que não tem o sentido de cura, nesse sentido que ele está usando aqui, mas no sentido de prestar auxílio, e uma lá no Apocalipse, no final do livro do Apocalipse, quando fala sobre aquela árvore que serviriam para a saúde das nações, para a cura das nações, em alguma versão, e em outra versão, para a saúde das nações. Agora, é interessante que na língua original, e a gente sempre precisa olhar isso, e tem recursos, né? Você talvez esteja pensando, mas eu não estudei teologia, não sou pastor, pastora, como é que eu vou saber disso? Na internet tem recursos para você hoje estudar com muito mais profundidade a palavra de Deus. Antigamente não tinha, antigamente sim, a crente poderia até ter razão de dizer, mas eu não frequento um seminário, então teria que ir na biblioteca para pesquisar. Hoje, na própria internet, você faz essa pesquisa. E a palavra cura, essa última que está usando aqui, é a palavra moderna hoje de terapia. Terapia, que é uma coisa comum hoje de se ouvir. Nós falamos que fazemos terapia, ou alguém precisa fazer terapia, alguém faz terapia. Então, veja, vou ler agora usando essa expressão grega. Ele sarava os que necessitavam de terapia. Então, já muda um pouco o sentido da palavra cura, porque se a gente pensar só na cura, a gente já pensa em uma enfermidade física de alguém que precisa de uma cura para uma enfermidade, nesse sentido, física. Mas, quando você já coloca na língua original que Jesus sarava os que necessitavam de terapia, já expande a ideia, já dá uma dimensão maior do que ele fazia. Essa expressão aí quer dizer que a pessoa precisa voltar a ser inteira. Ela precisa retornar a ser completa, porque alguma coisa está ocorrendo, alguma coisa aconteceu, e essa pessoa precisa, então, de ser recomposta, que é essa expressão aí da terapia. E a ideia de sarava é de prestar um serviço. Pode ser até um serviço médico, mas é um serviço, a expressão é um serviço que se presta a alguém, ou seja, é um auxílio, é uma ajuda que se presta a uma pessoa. Essa é a primeira ideia lá. Então, Jesus, agora vamos ler isso de forma completa, Jesus prestava auxílio às pessoas que necessitavam de terapia. Então, você agora veja como que ficou muito mais rico a ideia. Lembre-se que eu já disse no começo que Lucas é médico. Então, ele está aqui usando um termo, ou 2 termos precisos a respeito do que Jesus fazia. E essa expressão curava, então, que é tornar inteiro, também tem a ideia de libertar dos erros e pecados e também a ideia de levar salvação a alguém. Então, quando diz que ele curava ou ele sarava, também está dizendo que ele libertava as pessoas dos erros, dos pecados, porque são os erros e muitas vezes os pecados, não estou dizendo sempre, tá? E não é a minha área da medicina, eu só estou dizendo que pode ser que alguém fica doente ou fique doente por causa de erros, por causa de pecados, e aquilo vai somatizando na pessoa e ela começa a ficar
triste ou acabrunhada, e quem sabe até mesmo deprimida. Lógico que nós sabemos que tem outros tipos de depressões físicas e que não são provenientes de erros ou de pecados. Mas quando diz que Jesus sarava, Lucas está dizendo que ele reconduzia a pessoa a ser inteira. Então isso está muito ligado com a teologia da criação, que quase a gente não trabalha muito, né, a teologia da criação. A gente trabalha mais a teologia da salvação do que a da criação. Mas é quase impossível, se bem que tem pessoas que conseguem, não é? Mas é quase impossível você falar de uma sem falar da outra. Por exemplo, é muito complicado falar da teologia da salvação sem falar da criação. E esse texto, que é pequeno, mas ele tem muita coisa aqui embutida nele, ele remete à teologia da criação. Porque o que é que Jesus então está fazendo? Lembre-se que Jesus é o Criador. Que tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Portanto, Jesus sendo o Criador do ser humano, o Criador do homem, da mulher, Criador da raça humana, ele sabe o que é ser inteiro, porque ele criou a pessoa inteira, ele criou a pessoa completa. Então ele sabe. Agora, essa pessoa está desfigurada, essa pessoa está corrompida no seu ser, em todos os sentidos, tanto na alma como no corpo. E o que é que Jesus faz? Jesus restaura essa pessoa. Então, essa é a teologia da salvação, da redenção. Ele restaura essa pessoa à teologia primeira, que é da criação. Ou seja, ele retorna a pessoa a ser o que ela era quando Deus a criou. Você está entendendo essa parte? Então, presta atenção nisso um pouquinho. Nós que somos restaurados por Jesus, e é o que Lucas está dizendo que ele fazia, que ele sarava, ele curava, ele restaurava os que necessitavam de ser restaurados. Então, ao passar por essa restauração de Jesus, essa cura, pode usar também essa expressão, o que é que Jesus faz? Jesus retorna essa pessoa ao estágio da criação, de como foi que Deus a criou, como foi que Deus a viu quando a criou. Então, Deus criou você, a sua imagem e a sua semelhança, mas o pecado nos desfigura, e agora em Jesus, só em Jesus, porque não há outro, o apóstolo Paulo ensina sobre isso bastante nas suas cartas, não há outro que possa fazer esse trabalho de nos reconduzir de volta aos primeiros princípios ideais da criação, quando Deus nos criou. Então, essa é a ideia que Lucas está passando aqui. Agora, o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Isso é o que a gente também tem que estar perguntando. O que é que eu posso aprender disso? Bem, eu não vou aprender do verso em si, eu vou aprender de Jesus, que é o que disse esse verso. Então, o que é que nós podemos aprender de Jesus que sarava os que necessitavam de cura? Ou que auxiliava os que necessitavam de terapia? Eu quero deixar duas ideias apenas. Jesus possuía discernimento das necessidades humanas. Então, se tem uma coisa que Jesus era bom, era que ele tinha discernimento das necessidades humanas, e não eram poucas, como nos dias de hoje. Às vezes a gente tem essa ideia de que hoje é pior do que antes, ou hoje é melhor. Não tem nada nem pior, nem melhor. O ser humano é exatamente o mesmo desde quando Deus criou Adão e Eva. Nada mudou no ser humano. Nada, absolutamente nada. O que muda é o contexto da vida.
Mas fora o contexto, o ser humano não muda absolutamente em coisa alguma, em época alguma. Então não tem uma época melhor ou pior do que uma outra, porque é o mesmo ser humano que habita nessas épocas. Então Jesus, ele era uma pessoa que discernia o ser humano. Por que ele discernia? Porque ele era observador. Isso é uma coisa interessante em Jesus. Ele observava, ele via. Ele via. Quando ele andava, ele via. Quando ele estava em algum lugar, ele observava como as pessoas agiam. Só vou dar uma ilustração para você. Certas vezes os discípulos disseram para Jesus, olha, aí o grande é servido, o primeiro é o que importa. Jesus disse, olha, é assim no mundo, mas no meu reino não é assim. Ou seja, ele já sabia o que os discípulos estavam dizendo para ele, porque ele já havia visto isso, ele era observador. Então ele observava as necessidades das pessoas. E veja que interessante que, a partir dessa observação e a partir do conhecimento que ele tinha das necessidades das pessoas, para cada pessoa ele tinha uma palavra ou uma ação. Jesus não é exatamente o mesmo nesse sentido que eu estou dizendo. Ele não faz exatamente a mesma coisa para todas as pessoas. A única coisa que Jesus faz exatamente para todas as pessoas é a salvação. Isso sim, é exatamente a mesma. Mas a maneira como Jesus trata com as pessoas, ela é individual, ela é única, ela é singular. Muitas vezes a igreja não entende isso, os líderes não entendem isso, e nem os crentes entendem isso. E ficam partindo das suas experiências, querendo que Jesus trate as pessoas como essa pessoa foi tratada. Mas Jesus não é assim, gente. Jesus é único, ele é singular. Ele conhece cada coração, cada alma. Ele conhece profundamente. Lembre-se, mais uma vez, ele é o criador dessa pessoa. E lá vai você, então, dar instrução para Jesus como é que ele vai agir com as pessoas, não é verdade? O crente tem essa mania. Quando ele vai orar, ele fala para Jesus exatamente o que ele tem que fazer com determinada pessoa. Como se Jesus não soubesse, não é? E a gente é que sabe. Então, a gente deveria, na verdade, talvez se inscrever lá no céu para ser consultor de Jesus, né? Dar dicas para Jesus, dar ideias para Jesus, como é que ele trata as pessoas. É um negócio assim, extraordinário, mas tem gente capaz, eu tenho certeza que tem gente capaz de fazer isso com Jesus. Então, veja, ele olhava para as pessoas. Então, eu anotei aqui, e você pode fazer esse exercício na sua casa, algumas ideias. O jovem rico. O camarada chega lá para conversar com Jesus, já todo cheio de si. Jesus já bate o olho no sujeito, no bichão, e fala assim, olha, teu problema é que você não entende a sua criação, e você coloca toda a sua vida nos seus bens, como se isso fosse fazer alguma coisa para você, especialmente depois que você morrer. Então você quer, de fato, viver uma vida agradável, uma vida honesta, uma vida íntegra? Faz isso. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Jesus está curando aquele moço. Porque ele tem um problema. Então Jesus está restaurando a sua visão de mundo, a sua visão da sua própria vida. Já com Zaqueu, Jesus faz diferente. Zaqueu também era rico. Zaqueu é um miserável, um sujeito odiado. Imagina você ser odiado por todas as pessoas da sua cidade. Quando você passa na rua, a criançada joga tomate em você, joga ovo. Quando você vai em algum lugar, está todo mundo falando que você é um ladrão. Jesus coloca as mãos no ombro de Zaqueu e diz, olha, Zaqueu, não interessa o que estão dizendo de você aí. Eu vou lá na sua casa hoje. Então Jesus cura Zaqueu da sua miserabilidade. Jesus sara Zaqueu da perspectiva que ele tinha. E lembre-se, né, que quando Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu se converte, né, ou é convertido.
A mulher samaritana não podia nem ir ao poço quando as outras mulheres estavam lá. Ostracizada, abandonada, ridicularizada por causa do estilo de vida que ela vinha levando. Mas nada disso importava para Jesus. Jesus fala para os discípulos, olha, vão comprar sanduíche lá na cidade que eu vou ficar aqui. E quando aquela mulher está lá, ele entra num diálogo com ela de restauração. Ele restaura o valor daquela mulher. E ela que provavelmente tinha uma vida para baixo, inútil. No final daquela narrativa, ela, não os discípulos, que estavam na cidade, ela volta na cidade e vai buscar o povo da cidade para ouvir de Jesus. Ou seja, em um diálogo que Jesus tem com ela é restaurada, ela é reconduzida ao projeto da sua criação. Nicodemos, um homem que se fiava na religião, estava doente por causa da religião. Eu acho que Nicodemos só procurou Jesus porque ele estava adoecido da alma. E a religião já não fazia absolutamente nada para ele. Já não trazia paz interior. Ele estava em conflito com tudo aquilo. Por isso ele vai procurar Jesus. E Jesus diz para ele, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O homem da mão ressequida, que Jesus cura, não só a mão dele, mas também cura a sua alma, porque era um homem que andava pelos cantos por causa do seu problema físico. Então você está vendo que Jesus ele era um observador. Imagine se todas as pessoas que tivessem tido contato com Jesus, ele tivesse dito, você precisa nascer de novo. Ele só falou isso para Nicodemos. Então, uma lição que eu aprendo com Jesus, primeiro é essa, de ter discernimento. Embutido nisso, a gente precisa ser observador como Jesus. Parar de falar a mesma coisa para todo mundo. Então, ao observar e sentir a necessidade das pessoas, você pode ser preciso, cirúrgico, usando a expressão aí da medicina, como Jesus era. Jesus ia direto naquilo que era o âmago da questão, da necessidade daquela pessoa. Ele não falou para a mulher samaritana, olha, eu vou na sua casa hoje. Ele poderia ter ido, mas ele não disse isso. Ele não disse para Zaqueu, olha Zaqueu, miserável, sem vergonha, você precisa nascer de novo. Ele não disse isso. Para cada pessoa, Jesus tinha uma palavra. Então isso nós precisamos aprender com ele, porque cada pessoa que a gente se relaciona tem necessidade de um tipo de cura. Eu tenho, você tem. E nós, então, podemos ser estas pessoas para estas outras pessoas, assim como alguém é para nós. Então, eu queria desafiar você a começar a observar, primeiro, as pessoas com as quais você se relaciona mais proximamente, da sua própria casa, do seu emprego, da sua comunidade que você frequenta, ou, quem sabe, da sua escola, do seu bairro, da sua vizinha. Então, o cristão precisa ser observador, precisa ser atento, para poder trazer essa terapia. Eu não estou falando aqui da terapia profissional, bem entendido, estou falando do auxílio, porque o verbo que se usa lá, curava, é auxiliava, ajudava. Então você não precisa ser um médico, não precisa ser um pastor, não precisa ser um biólogo, não precisa ser nada. Você só precisa ser uma pessoa observadora e com compaixão para fazer isso. A segunda lição que eu aprendo aqui, e é esta que eu já acabei de afirmar agora, Jesus tinha compaixão pelo estado que as pessoas se encontravam. Ele não só observava, mas ele possuía no seu coração uma compaixão em ver as pessoas naquele estado, naquela situação. Muitas vezes deplorável, estado de miséria. Não, muitas vezes nem financeiramente, como é o caso de Zaqueu, mas Zaqueu estava num estado deplorável, que a sua alma estava morrendo
do que ele estava fazendo. Então Jesus possuía compaixão. Compaixão é esse sentimento de piedade, de empatia. Mas a compaixão, ela é interessante porque ela não para só em ter o sentimento. Muitas vezes a pessoa sente alguma coisa. Eu sinto compaixão, eu sinto alguma coisa por tal pessoa, mas fica nisso, nesse sentimento. A compaixão genuína, que é cristã e que é modelada em Jesus Cristo, leva ao desejo de ajudar o próximo a superar os seus problemas. Então, a compaixão é um sentimento que deve ter uma ação. Se não temos a ação, fica só no sentimento. E quem é que sabe o que eu estou sentindo? E o que adianta alguém saber que eu estou sentindo? Estou sentindo uma tristeza pela situação de tal pessoa. Tá, e daí? Esse sentimento de compaixão tem que fazer com que eu mova, produza uma ação. As pessoas estavam desorientadas na época de Jesus. As pessoas estavam presas a sistemas religiosos terríveis. É o caso do Nicodemos. E não era só Nicodemos. Nicodemos é uma ilustração do que o sistema religioso fazia para as pessoas. Quando Jesus diz em Mateus, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e que a gente usa, quem sabe, isso para falar de evangelização, sei lá do quê, de conforto. Não, Jesus está dizendo o seguinte, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos pela religião, que eu vou aliviar a sua carga religiosa, porque a religião não está fazendo nada para você. Então, veja, ter compaixão é auxiliar as pessoas naquilo que elas necessitam, não o que eu acho que elas necessitam. A gente tem muito isso, né? Eu acho que você precisa disso. Você perguntou se a pessoa precisa daquilo? Tem que perguntar. Às vezes a pessoa não precisa e você está fazendo alguma coisa que quem precisa é outra pessoa. Se Jesus falasse para o Zaqueu, olha, você precisa nascer de novo, ele precisava, mas no momento não era o que ele estava precisando ali. Ou se Jesus dissesse para o Nicodemos, olha, vai e vende tudo o que tens. Então a gente às vezes pode perder a oportunidade, primeiro, pela falta de observação. Segundo, só de ficar sentindo, sem se interessar de fato em auxiliar a pessoa. Então pergunte, você precisa do quê, especificamente? Até porque o ser humano, especialmente o crente, a crente, é um sujeito complicado, vocês vão entender bem isso. A pessoa não fala. Não fala. Eu pastoreei igrejas muitos anos. O sujeito vem lá no domingo e fala, pastor, eu tive tal necessidade e ninguém me ajudou. Mas quem é que sabia? Ninguém ficou sabendo. Então, muitas vezes nós temos essa coisa chamada vergonha, que a gente não quer expor aquilo que nós temos necessidades. Agora, se você tem vergonha de expor para o seu pastor, para o seu pastor, para a sua igreja, que é a sua família da fé, pelo menos é o que a gente diz que é, não é? Na teoria. Você vai falar para quem? Então a gente tem que ter essa disposição também de fazer isso. A compaixão, o sentido técnico da expressão é a união de sentimentos. Então você está precisando, eu posso auxiliar? Então nós vamos unir os nossos sentimentos numa ação. Eu tenho necessidade de alguma coisa? Você pode me ajudar? Então nós vamos unir os nossos sentimentos nesta ação de ajuda e de recebimento. De ajuda e de recebimento. Jesus Cristo, Paulo diz lá em Filipenses, né? Capítulo 2, versos 5 a 11, que é o hino cristológico mais famoso aí, que se tem notícia. O texto diz que Jesus se uniu a nós. E tanto que Paulo começa dizendo, tende em vocês o mesmo sentimento que ele teve. Então ele se uniu a nós.
se tornou igual a nós. Compaixão é isso, é unir-se aos outros e andar com os outros e auxiliar e compartilhar e comprometer-se. Então nós temos que ter como Jesus discernimento daquilo que as pessoas têm necessidade, para não auxiliar o que elas não precisam. Discernimento é necessário nos dias de hoje. E compaixão, para unir a nossa vida com a vida do outro e juntos nós caminhamos nas trilhas do reino de Deus. Eu quero concluir essa devocional que a palavra terapia usada ali tem a ideia de amenizar os sofrimentos. Então, quando diz que Jesus sarava os que necessitavam de terapia, diz que Jesus amenizava o sofrimento das pessoas. Quando você passar a observar e ter discernimento das pessoas ao seu redor e possuir uma genuína compaixão, você vai ter isso no seu coração, o desejo sincero de mitigar a dor do próximo, como foi orado nesta manhã, de auxiliar para que essa dor não seja tão profunda, ou de restaurar essa alma que está tão aflita, como, por exemplo, da mulher samaritana. Quando nós fazemos isto, quando nós compartilhamos a vida, os bens, tempo, recursos, quando nós compartilhamos o que temos com o outro, nós seremos também curados. Nós também seremos salvos. Nós seremos felizes. A felicidade, eu quero que você saiba disso. A felicidade está em compartilhar com o outro. Essa é a definição mais precisa de felicidade. Felicidade não está na posse. Porque se a felicidade estivesse na posse, aquele jovem rico não teria procurado Jesus. Zaqueu não teria ido atrás de Jesus. Se a religião fosse a felicidade, o Nicodemos não teria ido atrás de Jesus. A felicidade está no compartilhar com o outro. É um sentimento de utilidade. Eu sou importante na vida do outro. Eu sou útil na caminhada do outro. Por isso, então, Jesus tornava por inteiro ou por inteira as pessoas que o procuravam. Essa é a nossa missão hoje. Essa é a sua missão. Essa é a missão da igreja. De discernir os tempos e as eras, especialmente o momento em que vivemos. Mas não só discernir, mas de ter compaixão. Mas não só de ter compaixão, mas de ter uma ação de unir as nossas vidas com a vida do outro. E em fazendo assim, o cristianismo tem credibilidade. O cristianismo, então, fica real e fica autêntico. Que esse bom Jesus, que é nosso modelo de vida, possa inspirar você nesta manhã e neste dia de hoje. Obrigado, Jesus, por ser tão amoroso, por ser tão bondoso, por ter curado nossas vidas, por ter nos tornado inteiros e inteiras perante o Teu Pai, Jesus, Deus, por ter nos retornado aos ideais da criação. Obrigado. E que continue assim, ó Deus, continue assim, Jesus, Espírito Santo, por meio de nós, que outras pessoas sejam também curadas e saradas em tudo o que elas necessitam, em tudo o que elas precisam. Em nome de Jesus, amém.